Você já parou para pensar se está vivendo de acordo com aquilo que realmente importa para você? Ou se você está seguindo a rotina, o trabalho ou aquilo que as outras pessoas esperam? Muitas vezes a gente entra num piloto automático e faz aquilo que tem que ser feito, mas sente um vazio ou desconforto, como se algo tivesse faltando. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e o vídeo de hoje tem como temática principal os valores de vida e como eles são guias essenciais para as nossas decisões e para que a gente não sinta esse vazio ou esse desconforto com aquilo que a gente diz querer. Antes de começar o vídeo de hoje oficialmente, eu peço também para tu te inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que não perca os próximos vídeos que saem de maneira semanal. Bom, gente, a realidade é que na correria da nossa vida a gente acaba definindo muitas metas, muitos objetivos, mas nem sempre a gente tem clareza do porquê eu estou escolhendo ou estou dizendo que quero aquilo que eu digo querer. Bom, eu falo exemplos, né? Eu falo que eu quero comprar uma casa, que eu quero passar no concurso, que eu quero me formar em psicologia, que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero, enfim. A gente diz querer muitas coisas, mas por que a gente quer tudo isso? E muitas vezes, quando a gente só fica atrelado mais a objetivos, a gente dá check nesses objetivos e a gente segue sentindo aquele vazio. Ou vem pensamentos do, era para eu estar mais feliz agora. Eu achei que eu estaria mais feliz depois de comprar uma casa, depois de passar em um concurso. O que será que aconteceu? Bom, objetivos ou metas, eles são muito atrelados a resultados. Valores de vida, eles são direções. Existe uma abordagem na psicoterapia que se chama a terapia de aceitação e compromisso, onde a gente costuma dizer que valores são como uma bússola. Eles nos guiam, eles nos orientam para chegar em algum lugar, mas a gente nunca chega lá. Por exemplo, quando a gente pega uma bússola na mão, a gente tem a direção norte e a gente vai caminhando em direção ao norte. Mas a gente não chega em um lugar ali que diz norte, né? Ou aqui é onde fica o norte. Os valores são basicamente isso. Eles nos orientam em uma direção e a gente vai caminhando em direção a essa direção. Mas a gente nunca chega em um lugar específico. É por isso que a gente diz que valores, eles são qualidades de ações. É uma maneira da gente estar no mundo que reflete o tipo de pessoa que a gente quer ser e o tipo de escolhas que a gente faz. Por exemplo, honestidade, disponibilidade, gentileza, cuidado, aprendizado, troca, são valores, são qualidades de ações. Ou seja, eu não estou só aqui na minha prática clínica tendo essas características, mas eu sou assim com a minha família, com os meus amigos, na rua, comigo mesma. Não são obrigações e nem regras. Valores são escolhas conscientes que te ajudam a agir mesmo quando a gente está com alguma emoção difícil ou em alguma situação difícil. Quando na ACT a gente fala sobre viver uma vida baseada em valores, a gente está dizendo que mesmo diante da dor, a gente pode escolher agir de uma forma mais coerente com aquilo que importa. E a gente tenta entender o que tem por trás das nossas metas ou se as nossas metas têm de fato valores significativos para nós ou a gente está fazendo aquilo que o mundo, que a cultura valoriza, mas que não é algo que a gente de fato quer. Vou dar um exemplo. Existe muito atualmente essa cultura de compartilhar, né, o conteúdo, de ser um profissional que consiga compartilhar insights sobre a sua profissão na rede social. Isso é algo que vem hoje, que socialmente é muito valorizado pela comunidade. Mas se eu coloco isso como uma regra, isso pode ter um custo muito alto para mim, porque pode ser que eu não goste, pode ser que eu não veja sentido. Agora, se eu atrelar isso aos meus valores, então eu gosto de trocas, eu gosto de conversar com as pessoas, de ser gentil, eu gosto de ajudar as pessoas. Quando eu me conecto com esses valores e eu entendo que dividir coisas na internet sobre a minha profissão ou gravar vídeos aqui para o YouTube sobre insights da minha profissão não é com o resultado final de chegar ao número X, mas é atrelado aos meus valores, é uma ação que me aproxima de compartilhar conhecimento, de ajudar o outro,
Bom, gravar os vídeos, compartilhar nas redes sociais pode ficar muito mais leve. A mesma coisa em direção àquilo que eu falei em relação a passar num concurso, ou melhor, a ganhar muito dinheiro. As pessoas têm também muito, porque dinheiro é algo muito valorizado socialmente, e claro, né? É uma parte importante na nossa vida, não podemos ser hipócritas em relação a isso. Mas às vezes tem. A grande pergunta é: se tu tivesse todo esse dinheiro que tu gostaria de ter, o que tu estaria fazendo de diferente com a tua vida? Se tu chegasse naquele número que tu pensa em termos de dinheiro, no conforto que tu pensa que o dinheiro pode te trazer, o que tu estaria vivendo? O que o dinheiro te compra ou te traz, que podem ser valores? Eu acabei de falar um: conforto. Talvez o que a pessoa diz querer com o dinheiro não é exatamente o dinheiro para acumular a fortuna, mas é porque ela quer o conforto, ela quer lazer, ela quer tranquilidade, ela quer leveza, ela quer passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo com a família. E isso são valores. Valores são qualidades de ações, não são os objetivos finais, mas são aquilo que os nossos objetivos finais nos trazem, de certa forma. E uma vida mais baseada em valores e menos baseada em metas é uma vida que a gente costuma dizer mais rica ou mais significativa em termos de propósito, em termos de princípio. Tafra, e como eu descubro os meus valores ou como eu fico mais consciente dos meus valores? Não existe uma regra, tá? Existem pessoas que têm mais facilidade, existem pessoas que têm menos. O ponto é, a gente não acorda e faz coisas aleatórias durante o nosso dia. A gente tem um fio condutor de certa forma. Então, os nossos valores, eles estão ali. Muitas vezes eles só não estão claros ou não estão tão conscientes. Uma forma simples de começar é se fazendo perguntas como: como eu quero ser lembrada pelas pessoas ao meu redor? Pensa numa pessoa significativa aí pra ti. Seja algum amigo, pai, mãe, namorado, namorada. E pensa, como eu gostaria que fulano lembrasse de mim? Se ele tivesse que responder agora, o que eu gostaria que ele respondesse de mim? Como eu gostaria de ser lembrado, então, por essas pessoas? Quais momentos da minha vida eu me senti feliz, eu me senti verdadeiramente presente e sentindo bem-estar? O que eu gostaria de ter feito mais na minha vida? O que eu gostaria de ter feito menos na minha vida? Pensem em vocês na idade que vocês estão agora e tentem se imaginar velhinhos, tentem se imaginar com 80 anos, 90 anos. Tentem imaginar vocês observando a vida que vocês viveram e as escolhas que vocês fizeram e estão fazendo hoje atualmente. É algo que vocês sentiriam orgulho? É algo que vocês desejariam viver ou não? Esse tipo de pergunta, esse tipo de reflexão sobre como as pessoas gostariam de lembrar, o que tu gostaria de viver mais, o que tu gostaria de viver menos, pensar na tua versão velhinha, olhando para a tua vida que está sendo vivida e entender, eu gostaria de estar vivendo aquilo, eu me orgulho daquilo que eu estou vivendo, é uma forma de ficar com consciência de valor. Então, quanto mais perto a gente está dos nossos valores, existe uma chance muito grande da gente estar vivendo uma vida mais significativa. E quanto mais longe a gente está dos nossos valores, e às vezes só está vivendo por metas, regras, maior é a chance de a gente estar vivendo uma vida mais aversiva. E tem uma coisa, né, gente? Não adianta também nós só clarificarmos, como a gente fala, valores ou termos consciência dos nossos valores. A gente também precisa agir de acordo com os nossos valores. Como a gente já falou em um outro vídeo aqui do canal, ações são aquilo que mudam comportamentos de maneira geral. Então, a mudança ou construir uma vida significativa é feito através de comportamentos, através da ação, uma vida, e eu sei que é muito básico, mas às vezes a gente precisa lembrar que mudança de comportamento acontece com ações diferentes, com mudança de comportamento. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um valor de cuidado, tá? Cuidado é um valor importante para mim. Ok, eu saber disso é um ótimo ponto de partida. Eu sempre falo que a consciência é o primeiro passo.
Mas agora eu também vou precisar pensar como eu vou agir com cuidado com as pessoas e comigo também. Então, bom, eu vou chegar e vou dar oi para todas as pessoas, eu vou abraçar mais meus pais, eu vou ter um momento de lazer para mim, porque isso é autocuidado para mim. Então, assim, como eu vou agir em direção a esse valor de cuidado? Lembrem que o cuidado é como se fosse a nossa bússola apontando para o cuidado, apontando para esse norte, mas eu vou precisar dar passos para caminhar naquela direção. E quando a gente vive guiado por valores, as nossas decisões, aquilo que a gente está escolhendo fazer na nossa vida, acabam ficando mais claro, mesmo diante da dor. Eu sempre falo que valores, ter clareza dos valores, do porquê que a gente está escolhendo fazer aquilo que a gente está escolhendo fazer, cria um contexto facilitador para que a gente lide com desconfortos de mudança, com dor, com aquele, de fato, né, coisas desagradáveis que às vezes vêm. E, em contrapartida, a dor e a vida significativa andam lado a lado. Quanto mais desconfortável é algo, mais significativo é. Porque se não fosse, a gente estaria nem aí. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de clareza de valores, não é viver uma vida sem sofrimento, nada disso, mas é construir uma vida com sentido, entendendo aquilo que a gente está escolhendo fazer. O convite de hoje, então, gente, é reserve um tempo aí para refletir o que realmente importa para ti. Pensa nas escolhas que tu tem feito e nota, é algo que eu genuinamente quero construir ou é algo que eu tô fazendo no piloto automático? É algo que, ok, depois que eu der o check aqui, eu vou sentir um vazio. O que isso me traz? O que isso me conecta em termos de valores? Lembrem-se, mais uma vez, o caminho de uma vida significativa baseada em valores não é sobre uma vida perfeita ou sobre sem sofrimentos. É sobre estar presente, estar consciente, ter uma direção a qual vocês querem sentir. Bom, se esse vídeo fizer sentido para vocês, comenta aqui embaixo algum valor importante que tu descobriu, me conta se ajudou vocês e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, que semana que vem nós estaremos aqui com mais.